Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a nossa aula 11, ok? A gente vai falar um pouco sobre estequiometria, galera. Estequiometria é a área, né, da química que vai falar sobre os cálculos estequiométricos, os cálculos das medidas que a gente utiliza dentro de um laboratório. Então, no laboratório, a gente trabalha com várias substâncias. E essas substâncias precisam ser medidas, né? Eu não posso colocar quantidades aleatórias, é igual uma receita de bolo, já tem ali os ingredientes, já e as quantidades certas, as medidas certas. Então, a gente tem que calcular essas medidas, porque tem variações de grandeza, né, de unidades, como a gente viu na aula 10, né? A gente viu a massa, volume, mol, que é a quantidade de matéria. Então, a gente precisa calcular essas medidas. Essa aula talvez seja a aula mais difícil, por conta da questão da matemática, tem muita matemática. E, geralmente, os alunos têm dificuldade com matemática, então essa aula se torna um conteúdo mais difícil. Então, por isso, essa aula é mais curtinha. E é uma aula toda de exercício, ok? Então, vamos começar. Vamos começar para a gente não prolongar muito e ficar uma aula muito maçante. Vou aqui compartilhar a tela com vocês. Pronto, galera. Então, a aula de hoje é estequiometria, né? Como sempre, a gente vai recapitular. Na aula 10, na aula de semana passada, nós falamos de reações químicas, né? Uma reação química é formada por substâncias químicas, que a gente chama de reagente. Elas reagem entre si e, ao reagir, elas vão se reorganizar, os átomos se reorganizam, formando novas substâncias com novas características distintas, né, diferentes das características das substâncias que deram origem a elas. E essas substâncias formadas são chamadas de produtos. Vimos também o balanceamento de equação, né? A gente estudou lá aquela regrinha básica, que é a regra do macho, metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente vai voltar hoje a falar dessa regrinha, é muito importante, tá? A gente balancear uma equação antes de começar a resolver as atividades. E vimos, né, as nossas grandezas que a gente trabalha dentro da química. Massa atômica, né, a massa de um átomo, a massa molecular, que é a massa da molécula da substância total, completa. Vimos o mol, que é a quantidade de matéria, né? Um mol é uma unidade fixa, assim como a dúzia corresponde a 12 unidades, o mol corresponde a aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? E esse valor é uma constante, é um valor fixo, né? E quem descobriu essa quantidade foi um cara chamado, um cientista, um cara, né, chamado Avogadro. Então, em homenagem a ele, ficou chamado constante de Avogadro. E o volume molar, que também é um valor fixo, né? O volume de um mol de qualquer gás nas CMTPs, que é aquelas condições normais de temperatura e pressão, temperatura de aproximadamente 25 graus Celsius e pressão, temperatura de 0 graus Celsius. E pressão atmosférica, que é a nossa pressão ao nível do mar, de 1 atm. Esse valor fixo também é 22,4 litros. Então, vamos lá. Vimos também a linha padrão, né? Hoje eu trouxe a linha padrão um pouco diferente, mas o que é essa linha padrão? A linha padrão, eu determino o número de mols. Se eu conheço, a partir do número de mols, eu consigo achar a massa molar, que é a massa em gramas da substância que eu estou calculando. O número de mols é a quantidade de matéria, né? Ou seja, eu consigo achar a quantidade em 1 mol, que é esse valor fixo de Avogadro, aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23, que vai me dar aí o número de moléculas que eu tenho ali naquela quantidade. E eu tenho um volume molar, né, que é um volume gasoso, chama sempre atenção, e que equivale a 22,4 litros. Então, eu estou redesenhando aí aquela linha padrão que eu tinha feito na aula 10. Alguns critérios para resolver os probleminhas que a gente vai trabalhar hoje, né, de cálculo estequiométrico. O primeiro é escrever a equação química com as substâncias envolvidas. Geralmente, os exercícios já trazem isso, né? Facilita. Mas quando não traz, a gente tem que escrever aí a equação. Quem é reagente, quem está reagindo com qual substância está reagindo com a outra e quem é o produto. Depois,
balancear a equação, né? Colocar os coeficientes, ajustar os coeficientes nos reagentes e nos produtos, quando necessário, utilizando sempre a regra do MASP: metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Terceiro passo: escrever os valores das substâncias seguindo os dados do problema, identificando o que se pede. Então, o problema está querendo o quê? Massa, está querendo que eu calcule volume, número de mols. O que o problema está pedindo? Então, eu tenho que identificar, né? Isso é interpretação de texto, interpretar o problema. E por 4, estabelecer a relação aí dos valores que ele vai me passar, número de mol, massa ou volume, e geralmente, para dizer 99% das vezes, a gente consegue resolver os cálculos utilizando regras 3, ok? Regras 3 basicona lá da matemática. Então, vamos começar? Vamos exercitar? A lista está disponível lá no Google Classroom, ok? Mesmo questão de todas as aulas. Tentem fazer sozinho primeiro, após a tentativa, após lá quebrar um pouco a cabeça, né? Após a tentativa, vocês retornem aqui para ver o gabarito, tá bom? Então, aqui essa lista tem 6 questões, todas nesses critérios de estequiometria. A tabela periódica, né, do ladinho aí, para a gente poder ver os valores, que algumas questões não vão me dar os valores de massa e precisa, então você tem que ter a tabela periódica do lado aí para fazer os cálculos, mas vamos começar a fazer os nossos exercícios, tá bom? Como eu falei, essa aula vai ser um pouco mais curta, porque vai ser só exercício, mas eu vou explicar bem detalhadamente para tentar sanar o máximo de dúvidas possível, ok? Então, vamos começar. A questão 1 fala assim: uma vela de parafina queima-se no ar ambiente para formar água e dióxido de carbono. A parafina é composta por moléculas de vários tamanhos, mas utilizaremos para ela a fórmula C carbono, né, C25H52. Tal reação representa-se pela equação. Então, ele já me deu a equação química, que é o passo 1 lá que a gente tinha que fazer. O segundo passo era o quê? Balancear a equação, que graças a Deus também já está balanceado, ok? Aí os coeficientes na frente, né? Então, vamos ler aí para a gente entender. Eu tenho 1 mol de parafina, né, C25H52, reagindo, o sinalzinho de mais está reagindo com 38 mols de gás oxigênio. A seta significa que está produzindo, então, antes da seta eu tenho o reagente. Após a seta é quem foi produzido. Quem foi produzido aí nessa minha reação? 26 mols de água e 25 mols de gás carbônico. Vou tomar cuidado aqui com a questão do sinalzinho de mais, galera. O sinalzinho de mais dos reagentes indica a reação. Então, a parafina está reagindo com gás oxigênio. O sinalzinho de mais no final indica que são 2 produtos diferentes, né? Então, essa reação produziu água mais gás carbônico. Tá ok? Então, tome cuidado com isso. Aqui não está ocorrendo reação, não. Aqui são os produtos. Os reagentes estão na frente, tá bom? Antes da seta reagente, todo mundo que está depois da seta é produto. É assim que a gente lê. Responda. Quantos mols de oxigênio são necessários para queimar 0,5, né, meio mol de parafina? Letra A. E a letra B, quanto pesa esse oxigênio? Né? Então, primeiro tem que achar a resposta da letra A, para depois fazer a letra B. Se eu errar a letra A, consequentemente, eu vou errar a letra B. Tá bom? Então, é uma questão que ele te induz ao erro. Se você responder A errada, você vai responder a B errada. Eu vou precisar do valor que eu achar na A para responder a letra B. Essa reação aqui, essa equação, né, está representando a reação de combustão, que eu comentei na aula passada. Reação de combustão, né, é quando eu tenho uma substância geralmente orgânica, né, formada por carbono e hidrogênio, reagindo com gás oxigênio, produzindo CO2 e água. Então, é uma reação de combustão completa. Eu vou falar isso na próxima aula, tá? Então, eu estou lembrando aqui, chamando a atenção, mas quando a gente for falar de termoquímica, eu vou voltar aqui para falar disso, de reação de combustão. Então, vamos calcular? Letra A, quantos mols de gás oxigênio são necessários para queimar meio mol de parafina?
E letra B, quanto pesa esse oxigênio? Então, vamos lá. O gabarito está aí, né? Então, o que eu fiz? Reescrevi a minha equação e a letra A, ele quer quantos mols de oxigênio são produzidos a partir de meio mol de parafina. Então, qual é a relação que eu tenho que fazer? 1 mol de parafina reage com 38 mols de oxigênio. A água e o CO2, nessa questão aqui, não interessa, ele nem comentou sobre eles, tá? Mas eu precisava montar a reação para balancear, a equação para eu balancear. Montei, só quem me interessa é a parafina e o gás oxigênio. Então, 1 mol de parafina reage com 38 mols de oxigênio. Se ele está dizendo que reagiu agora meio mol de parafina, então quanto que ele vai gastar de gás de oxigênio? Chamo de X. Montei minha regra de 3. Agora, o que eu faço? Resolvo regra de 3. Como que resolve regra de 3? Multiplica cruzado, né? Então, vai ser X vezes 1, que é X, é igual a 38 vezes meio. Qualquer coisa que eu multiplico por meio, eu estou dividindo por 2, eu estou tirando a metade. Então, aqui, na verdade, a resposta é 19 mols. Aqui entrou só um 9. Deixa eu consertar aqui. São 19 mols, né? 38 vezes meio é metade. Metade de 38, 19. Aí eu vou botar aqui 19 mols de O2. Ok? Então, já respondi aí a minha letra A. 19 mols. E aí, por que eu falei, né? Se você erra a letra A, você consequentemente erra a letra B. Porque na letra B ele pergunta quanto pesa esse oxigênio? Que oxigênio? O oxigênio que eu gastei para produzir meio mol de parafina, né? Então, a massa do oxigênio, a massa molar, a massa do mol de oxigênio, é os dados da tabela periódica, ok? Quanto que é a massa do oxigênio na tabela periódica? 16. Só que é O2, né? Então, é 16 vezes 2, que é igual a 32 gramas. 32 gramas é a massa de 1 mol, massa molar. Aqui ele diz que gasta 19 mols. Então, para eu descobrir o valor total, é só multiplicar 32 vezes 19. 608 gramas de gás do oxigênio. O que vocês acharam? Acharam difícil? Tranquila? É matemática pura, não adianta. A gente não tem mais para onde correr. Vamos fazer a questão 2? Questão 2 é assim. Observe a equação da reação entre o sulfato de amônio e o cloreto de níquel 3. Novamente, ele deu aí, né, o sulfato de amônio, o cloreto de níquel, reagindo, produzindo sulfato de níquel 3 mais cloreto de amônio. Novamente, escrever a equação química. Ele já me deu a equação química. Segundo passo, balancear. Também já está balanceado. Terceiro passo, entender o que ele está pedindo, né? Interpretar o texto, estabelecer o que ele quer da questão. Então, ele fala, a massa de sulfato de níquel 3 produzido quando são consumidos 4 mols de cloreto de níquel 3, certo? Então, ele quer estabelecer uma relação de massa, né? Massa do sulfato de níquel 3 com o número de mols de cloreto de níquel 3. Ok? Então, aí tem as opções. Vamos para o gabarito. Novamente, só copiei e colei aqui a equação química, como já está balanceada, facilita muito a nossa vida. Aqui na frente do sulfato de níquel, que não tem nada, vocês estão vendo? Na verdade, tem, né? Uma unidade só. Quando eu não represento com nenhum número, é porque o valor é 1. Então, o que ele quer? Ele pediu a massa do sulfato de níquel 3 e estabeleceu a relação com o número de mols do cloreto de níquel 3. Só que aqui a relação é o quê? Sulfato de níquel é 1 mol e o cloreto é de níquel 2 mols. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse número 2 aqui na minha frente, tá? Não esqueçam desse 2, que não vai errar. E lá tem a opção, tá? Se você calcular errado, lá tem a opção. Nas afirmativas, tem a opção lá, caso você esqueça de multiplicar aqui por 2. Ok? Então, vamos lá. Aí, o que eu fiz primeiro? Acho que tem que achar a massa do sulfato de níquel 3, né? A massa do 1 mol. Como que eu faço isso? Tabela periódica. Vou lá na tabela, procuro o níquel. A massa dele é 59, só que eu tenho 2. Olha o númerozinho 2 aqui. Multiplica por 2.
mais a massa do enxofre, que é 32. Só que o 32, o enxofre está multiplicado por 3. Olha o enxofre aqui, o 3 aqui do lado de fora. Então, é 32 vezes 3, mais o oxigênio. Só que o oxigênio está O4 e tem o 3 do lado de fora. Então, 4 vezes 3, 12. 16, que é a massa do oxigênio, vezes 12. Muito cuidado com isso, tá bom? Então, somando tudo, você vai achar 406 gramas. Então, 406 gramas é a massa de 1 mol de sulfato de níquel 3. Esse sulfato de níquel 3, esses 406 gramas, foram produzidos através da reação, né, do sulfato de amônio com 2 mols de cloreto de níquel. Ele está querendo saber quanto que eu vou achar, quanto que eu vou produzir de sulfato de níquel 3, se agora, ao invés de 2 mols de cloreto de níquel, eu utilizar 4 mols, tá? Então, ó, de 2 para 4, o que eu fiz? Dobrei a quantidade. Então, se eu dobro a quantidade do reagente, eu vou dobrar a quantidade do produto, galera. Se você está fazendo uma receita, um pudim, e você dobra os ingredientes do pudim, você vai dobrar o tamanho do pudim. Está fazendo um bolo, um brigadeiro, que seja. Você vai dobrar os ingredientes, o seu resultado final vai ser o dobro, né? Então, estabeleci aqui minha regra de 3. Dava para fazer de cabeça? Dá, né? Aqui na regra de 3. Mas vamos fazer a regra de 3 bonitinho. Regra de 3, multiplica cruzado. X tá, vezes 2, 2x, é igual a 406 vezes 4. O 2 está multiplicando x, vai passar para baixo, dividindo. Então, 406 vezes 4, dividido por 2. Eu posso cortar aqui, né? 4 com 2, vai ficar só o 2 de cima. 406 vezes 2, 812 gramas. Questão 3. Enem 2010. Essa questão é do Enem, né? As mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de um combustível fóssil a título de exemplificação do ônus causado por essa prática. Um combustível fóssil, desculpa, eu saí lendo desesperado. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz em média cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. É uma quantidade muito grande, né? São vários milhões de carros todos os dias circulando nas rodovias, então essa quantidade é muito alta. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, C8H18. Por meio da combustão do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que, então aqui ele não me deu a equação, vou montar a equação primeiro. Demonstra que, letra A, no processo a liberação de oxigênio sob a forma de O2, letra B, o coeficiente estequiométrico para a água é 8 e para o octano, é de 8, para a água é de 8 para 1 do octano. C, no processo a consumo de água para que haja liberação de energia. D, o coeficiente estequiométrico para o oxigênio é 12,5 para 1 do octano. O coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 para 1 do octano. Vamos lá. Primeiro, eu vou ter que montar a reação aí do octano, né? Então, esse eu vou fazer o passo a passo. Primeira coisa, escrever a equação química de combustão. Como que é a equação química de combustão? Já comentei lá no exercício 1. O combustível que vai ser queimado, o octano, ele vai reagir com gás oxigênio, porque eu preciso de oxigênio para alimentar uma queima, né? O combustão é queima, então eu preciso de gás oxigênio para queimar alguma coisa. Produzindo quem? Na combustão completa, eu sempre produzo CO2, gás carbônico, e vapor de água. Então, essa é aí a minha reação de combustão. Quase que eu tenho que fazer? Balancear, ok? Então, vou balancear aqui. Primeiro, seguindo a regra do Mastro. Metal, não tem metal aqui. Metal? Tem, mas qual é o metal que está presente aqui? É o carbono. Então, na verdade, aqui eu só tenho Xô, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu vou primeiro começar a balancear o carbono.
Primeira linha aqui, eu tenho 8 carbonos no reagente e tenho 1 no produto. Então, o que eu faço aqui? Adiciono 8 na frente. Não vou botar 8, C8O2. O 8 fica adicionado na frente. Quando eu adiciono esse 8 aqui, esse 8 está multiplicando o carbono, mas também está multiplicando o oxigênio. Então, agora aqui eu tenho 16 oxigênios. Toma cuidado com isso, tá bom? Mexi no carbono, agora eu passo para o hidrogênio, H. Vou balancear o hidrogênio. 18 hidrogênios de um lado, 2 do outro, né? Então, agora, para eu ajustar os valores, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 18? É o 9. 9 vezes 2, 18. Só que esse 9 também está multiplicando aqui o oxigênio. Então, eu tinha 16 oxigênios daqui, né? 8 vezes 2, 16, com mais 9 daqui. Então, 16 com 9, 25. Eu tenho 25 átomos de oxigênio nos meus produtos. E agora, no reagente, eu só tenho O2, 2. Então, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou balancear aqui no O2. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 25, para igualar um lado dos produtos? É um número quebrado, né? 12,5. Ou seja, deixar em forma de fração, 25 sobre 2. E aqui no octano eu não mexi, mas eu coloquei aqui o valor 1. Por quê? Que quer dizer que tem 1 mol. Então, como que eu leio esse carinha aqui? 1 mol de octano reage com 12,5 mols de gás oxigênio, produzindo 8 mols de CO2 e 9 mols de água. Ok? Então, vamos lá nas opções. O que ele está dizendo? No processo, a liberação de oxigênio? Não, o oxigênio ele faz parte da reação, é consumido, né? O coeficiente estequiométrico para a água é de 8 para 1 do octano? Não, é de 9. Vou voltar lá para a gente ver. No processo a consumo de água? Também não. Eu vou produzir vapor de água, eu vou consumir água. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 do octano? Resposta correta, letra D. Letra E. O coeficiente estequiométrico do gás carbônico é de 9 para 1 do octano? Não, é de 8 para 1 do octano, né? Então, a resposta correta é a letra D de dado. Ok? Questão 4. Um astronauta elimina cerca de 470 litros de CO2 por dia nas CNPq. Suponha que se utilize hidróxido de sódio para absorver o gás produzido segundo a reação. Novamente, ele deu a reação, a equação química balanceada. Perfeito, né? Aonde não tem nada aqui é um mol. Então, eu deixo assim. Não pode escrever um mol se você estiver confundindo. Para não se confundir, coloca umzinho aqui. Um aqui na frente do CO2, um na frente do carbonato de sódio e um aqui na frente da água. Qual a massa de hidróxido de sódio necessária por dia de viagem? Então, vamos lá. A primeira coisa, a equação já está escrita. A minha equação está balanceada, perfeito. Aqui eu coloquei, vocês estão vendo? Então, ele fala, deixa eu ler lá de novo o programa. Qual a massa de hidróxido de sódio necessária por dia de viagem, né? Então, ele diz que um astronauta elimina cerca de 470 litros por dia. Então, ele quer saber quanto de hidróxido de sódio eu vou gastar para eliminar essa quantidade aí diária de CO2. Então, a massa molar do NaOH é o dado da tabela periódica, lá na tabela. A massa do sódio é 23, a massa do oxigênio é aproximadamente 16 e a massa do hidrogênio é aproximadamente 1. Então, a massa molar do hidróxido de sódio são 40 gramas. Só que aqui tem um 2 na frente, então toma cuidado, né? Para eu consumir aqui, eu tenho que colocar o 2 na frente para fazer minha conta, senão vai dar errado. Então, 2 vezes 40, vai dar 80, né? 80 gramas de hidróxido de sódio são necessários para 1 mol de CO2. Está aqui. Então, qual é o volume molar? É um valor fixo também que a gente já tinha comentado, né? 22,4 litros. Mas ele diz
que diariamente o astronauta utiliza 470 litros de CO2. Então, quanto que eu vou gastar de hidróxido de sódio para essa quantidade? X. Montei minha regra de 3. Como que resolve a regra de 3? Multiplica cruzado. 22,4x vai ser igual a 80 vezes 470. O 22,4 está multiplicando, passa para baixo, dividindo. Você vai achar, aí nos calculando, né, o valor aproximado de 1.678 gramas. Mas se a gente for ver os gabaritos, está em quilogramas, né? Então, o valor aproximado, né, só eu multiplicar por 1.000, ou dividir por 1.000, passar de grama para quilograma, dividido por 1.000, aproximadamente 1,68 quilogramas. Ok? Então, é bem repetitivo, não tem para onde correr, é bem repetitivo mesmo. Questão 5, questão do Enem. Atualmente, sistemas de purificação de emissões poluidoras estão sendo exigidos por lei em número cada vez maior de países. O controle das emissões de dióxido de enxofre gasoso provenientes da queima do carvão, que contém enxofre, pode ser feito pela reação desse gás com uma suspensão de hidróxido de cálcio em água, sendo formado um produto não poluidor do ar. A queima do enxofre e a reação do dióxido de enxofre com o hidróxido de cálcio, bem como as massas de algumas substâncias envolvidas nessas reações, podem ser representadas aí. Enem não tem tabela periódica, tá, galera? Então, todas as informações que ele for utilizar, ele sempre vai dar no texto da questão, como ele fez aqui. Enxofre, 32 gramas, reagindo com 32 gramas de oxigênio, vai produzir 64 gramas de dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, então, vai reagir com hidróxido de cálcio, produzindo esse produto aí que ele chama de não poluidor. Dessa forma, para absorver todo o dióxido de enxofre produzido pela queima de uma tonelada de carvão, contendo 1% de enxofre, é suficiente a utilização de uma massa de hidróxido de cálcio de aproximadamente... Então, vamos lá. Então, ele está dizendo aqui, esse sinalzinho importa para a gente. Para absorver todo o dióxido de enxofre produzido pela queima de uma tonelada de carvão. Quanto que é uma tonelada? São 1.000 quilos, né? Se você não sabe essa informação, você não faz essa questão. Contendo 1% de enxofre. É suficiente a utilização de uma massa de hidróxido de cálcio de aproximadamente... Então, vamos lá. Está vendo que a resposta aqui está tudo em quilograma, né? Então, ele diz, né, que a porcentagem de enxofre na tonelada de carvão é de 1%. Então, se uma tonelada são 1.000 quilos, eu vou tirar 1% de 1.000, né? 1% de 1.000 é 1 vezes 1.000 dividido por 100, que acabou não saindo aí o dividido por 100, que vai dar igual a 10 quilos. 32 gramas de enxofre vai reagir com 74 gramas de hidróxido de cálcio, porque ele falou ali na questão, né? 32 gramas de enxofre é necessário para reagir com 74 gramas de hidróxido de cálcio. Mas ele diz que ele quer o quê? A porcentagem, a quantidade de enxofre presente em uma tonelada do carvão, que é 1%, né? Então, 10 quilogramas de enxofre para X quilogramas de hidróxido de cálcio. Eu não vou mexer aqui, porque a minha resposta final está em quilograma. Então, eu vou deixar em quilograma. Se tivesse em grama, eu teria que colocar 10.000 gramas. Mas não preciso converter agora para depois converter de novo. Então, vou deixar como está. A primeira linha está em grama e a segunda em quilograma. Não tem problema, porque a minha resposta final vai já estar em quilograma. Então, montei minha regra 3. Multiplica cruzado. 32x é igual a 74 vezes 10. O x está multiplicando, 32 passa para baixo, dividindo. Fazendo os cálculos, eu vou encontrar aproximadamente 23,125, né? Resposta, letra A. Tranquilo? E, para fechar, questão 6, que também é do Enem. Em setembro de 1998, cerca de 10.000 toneladas de ácido sulfúrico, H2SO4,
foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de desastres desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio, CaCO3. Vimos isso na aula de funções inorgânicas, né? A importância ali dos ácidos básicos para neutralizar a acidez, que é sal, dos sais básicos para neutralizar a acidez aí do solo, né? A equação química que representa a neutralização do H2SO4, do ácido sulfúrico, pelo calcário, com a proporção aproximada entre as massas dessa substância então ele me deu aí a equação química, ok? Aí ele fala, 1 tonelada de ácido sulfúrico reage com 1 tonelada de calcário, sólido, produzindo sólido sedimentado e o gás. O sólido sedimentado aqui, no caso, é o sulfato de cálcio, né? E vapor de água e gás carbônico. Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessário para carregar o material neutralizante. Para transportar o certo calcário, que tem 80% do carbonato de cálcio, esse número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas, seria próximo de... Então, ele quer saber quantos caminhões ele vai precisar para carregar isso aqui tudo para neutralizar as 10.000 toneladas de ácido sulfúrico. Então, vamos lá. Então, eu fiz aqui a minha equação, né? Reescrevi a minha equação. Reescrevi a minha equação. Só me importa aqui a carbonato de cálcio. Ele diz que tem 10.000 toneladas de calcário, ele disse lá no início da questão, são 10.000 toneladas. E aí só que ele diz que nesse calcário a porcentagem de carbonato de cálcio é de 80%. Ele fala aqui embaixo, né? Para transportar certo calcário, que tem 80% de carbonato de cálcio. Então, se 80%, quanto é a quantidade de calcário para 100%? Né? Então, agora eu quero fazer o contrário. Ele diz que 10 toneladas corresponde a 80% de carbonato de cálcio. Mas eu quero saber quantas toneladas vão corresponder a 100%. Tá? Então, primeira regra de 3. Como que eu calculo regra de 3? Multiplica cruzado. 80x é igual a 10.000 toneladas vezes 100. O 80 está multiplicando o x, bota para baixo dividindo. 10.000 vezes 100 dividido por 80. Então, eu vou achar aí 12.500 toneladas. Ok? Ele diz que um caminhão transporta aproximadamente 30 toneladas. Então, quantos caminhões eu vou gastar para transportar 12.500 toneladas? Outra regra de 3, né? Ou dividir, na verdade vai ser uma divisão. 30y é igual a 12.500 vezes 1. Então, o 30 está multiplicando o y, passa para baixo dividindo. Vai dar aproximadamente aí 417. Não tem essa opção, então a opção mais próxima, né? Ele seria próximo de 400 caminhões, ok? Galera, deixe suas esperanças e não suas dores mudar o seu futuro. Mensagem que eu deixo hoje. Vamos estudar, vamos manter o foco. Está acabando, está passando muito rápido. Não deixe de estudar. O conteúdo é um pouquinho chato, por isso que eu botei essa aula mais curtinha, para não ficar muito maçante. Mas não deixem de manter a rotina de estudo. Da minha disciplina e das demais, ok? Uma excelente semana para vocês. Semana que vem a gente entra no conteúdo de soluções, que é uma aula bem legal. Bom? Beijão. Não deixem de fazer atividades, hein? Beijos.